passei os últimos 10 anos na busca de melhorar a qualidade do meu sono e eu vou te passar hoje as 7 grandes influências que eu percebi que melhoram ou pioram a qualidade do meu sono. Então, eu estudei muito Dr. Matt Walker, Huberman Lab e muita experimentação nesses últimos anos para conseguir realmente ter um sono de alta qualidade e faz alguns anos já, mais de 5, 6 anos, que eu durmo muito bem e eu quero te ensinar a fazer o mesmo. Então o nosso plano para esse vídeo é nós passarmos por esses 7 componentes, né? Essas 7 grandes influências para que você possa ter um sono de alta qualidade já hoje à noite, para o resto da semana e quiçá para o resto da sua vida. Então, primeiro, a gente precisa começar pelo sistema nervoso. O grande problema hoje que a maioria das pessoas relata é que não consegue dormir direito, ou a pessoa não consegue pegar no sono rápido, ou ela tem um sono de baixa qualidade, o que significa que ela acorda várias vezes no meio da noite, ou ela tem um sono que qualquer coisa desperta ela. Então isso são sinais de uma baixa qualidade de sono. Então, para entender o sono, a gente precisa entender duas coisas: a frequência das ondas cerebrais e o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso ele é como se fosse uma central de controle do corpo. Ele é quem controla o estresse, a ansiedade, a calma, a tranquilidade que você vai sentir durante o seu dia. Então o que a gente tem que entender é que existem só duas partes. É como um veículo que tem um acelerador e tem um freio, tá? Agora, esse aqui é o acelerador e esse aqui é o freio. O acelerador chama-se sistema nervoso simpático. O freio se chama sistema nervoso parasimpático. Ambos fazem parte do que se chama de sistema nervoso autônomo. E uma curiosidade é que até 2014 a medicina e a ciência não acreditava que era possível você controlar esse sistema. E hoje já se sabe que é possível controlar e eu vou te ensinar como fazer isso. Agora, nós temos esse sistema simpático e o parasimpático, os dois são extremamente necessários para a nossa sobrevivência. Esse aqui é um sistema de calma, de regeneração, é um sistema que você usa para dormir, para digerir, para regenerar, para criar memórias, para conseguir realmente estar tranquilo durante o seu dia. Agora, várias vezes durante o dia você precisa utilizar a outra parte do sistema, que é a parte acelerada, é o simpático. Mas simpático não tem a ver com simpatia, tem a ver com os gânglios da cadeia simpática, que quando o sistema percebe algum tipo de ameaça, ele liga imediatamente esse sistema, os gânglios da cadeia simpática, eles, digamos, ativam e liberam a adrenalina dentro da gente, começando uma reação em cadeia dentro da gente, tá? Inclusive liberação de cortisol também. Então esse é o sistema de estresse. Muitas vezes a gente acha que o estresse é um sentimento só. Não, o estresse na verdade é um sistema de sobrevivência dentro da gente, que a gente usa para ter foco, para ter energia, para fazer as coisas que a gente precisa. Agora, esse sistema ele liga muitas vezes de forma desnecessária. E um dos maiores hoje causadores dessa ativação simpática é a nossa psicologia. Então a gente fica preocupado com o boleto ou preocupado com o futuro e a gente ativa esse sistema. Então é por isso que quando a gente vai dormir, você coloca a cabeça no travesseiro e você começa a pensar em um monte de coisas do próximo dia que vão acontecer, que tem que acontecer, que você tem que fazer. Isso é porque você está nesse sistema aqui e para dormir a gente precisa estar nesse sistema aqui. Então, as coisas que a gente vai fazer são para acalmar e jogar o sistema nervoso para o parasimpático, certo? E isso aqui vai fazer com que você durma com muito mais qualidade, muito mais rápido e melhor, beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa sair desse sistema para ir para esse sistema, certo? Então, entendido isso, eu vou te explicar depois como a gente faz isso, você já tem uma base neurocientífica para entender que a gente dorme aqui. Não adianta você estar aqui e tentar dormir, entende? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para a gente entender são as brain waves, ou as ondas cerebrais, tá? Que quando a gente está acordado ou
a gente está com aquela parte racional, analítica, a gente chama em beta. Tá vendo que as frequências são altas, elas são rápidas, então ela está entre 14 e 30 Hz. Você pode pensar que é mais rápido, é mais ciclos por minuto, mais batimentos por minuto das nossas ondas cerebrais. Quando a gente consegue se acalmar, eu vou te ensinar a fazer isso, não se preocupe, a gente começa a entrar em uma onda alfa, que é um relaxante mental, né? A gente começa a relaxar física e mentalmente e a gente está pensante, né? Mas a gente está presente também, mais tranquilo, mais indo para o parasimpático, né? Porque essas ondas cerebrais estão em sintonia com o nosso sistema nervoso autônomo, né? Não poderia ser diferente. Então você vai de 14 a 30, você vai de 9 a 13. Então, digamos que antes era assim, agora é assim. Né? Mais devagar. Então, quando a gente começa a equilibrar o sistema e mais para o parasimpático do que para o simpático, que isso é tipo uma balança, né? Não é um liga-desliga no sistema nervoso, é uma balança. Então, quando a gente começa a balancear mais para o parasimpático, a gente começa a descer para alfa e depois para teta. Aqui a gente já está pegando no sono, tá? Então é um sono leve e o sono REM. Tá? O sonho acontece aqui e a meditação também acontece aqui. Olha que curioso. A meditação também acontece entre 4 e 8 Hz. E aí a gente precisa desses dois para ter um sono de qualidade, porque daí a gente acalma mais o cérebro ainda e a gente entra em delta, tá? Que é baixo de 4 Hz, é um sono profundo, um sono reparador, mas sem sonho. Então, às vezes a gente acha que sonhar demais é bom. Eu discordo disso, eu acho que quanto mais a gente sonha, menos a gente está descansando, porque aonde a gente tem mesmo é um sono profundo e reparador, que é uma perda de noção do corpo, você tem um sono realmente reparador e profundo quando você está nessa onda cerebral. Então, para dormir, a gente precisa acalmar o sistema nervoso, tirar ele da parte de sobrevivência do simpático e ir para ondas teta e delta, beleza? Então, entendendo isso, agora a gente vai entrar nos 7 pontos, né, nas 7 influências para melhorar o seu sono. Porque quando você não consegue chegar aqui, não consegue colocar o sistema nervoso, você fica botando a cabeça no travesseiro e não consegue parar de pensar, você não consegue dormir, ou você se dorme, acorda várias vezes durante a noite, ou tem um sono muito leve e de baixa qualidade e acorda, mesmo que você tenha dormido 7, 8, 9 horas, acorda cansado, tá? Porque não é necessariamente as horas de sono que vão determinar a qualidade de como você vai dormir. Então, há 10 anos atrás, eu comecei a pesquisar e me aprofundar em como eu melhorava o meu sono, porque eu queria dormir menos horas com mais qualidade. Eu queria ter mais horas de disposição, eu queria ter mais tempo para fazer minhas coisas, ganhar dinheiro, empreender, socializar, fazer amigos, namorar. Então, eu comecei a estudar e, de forma muito prática, não tão teórica assim, eu comecei a entender o que faz muita diferença no meu sono. Então, uma das principais coisas que ninguém se dá conta é a comida. Tá? Então, quando a gente vai dormir, o ideal é que você não coma muito perto da hora que você vai dormir. Quem nunca, né, comeu pra caramba, tava com o estômago cheião, meio mal-estar até, foi dormir direto depois e aí não conseguiu dormir direito. O que acontece é que para a digestão acontecer e o sono, elas acontecem no sistema parasimpático, correto? Agora, pensa o seguinte, a comida, a digestão, o sistema digestivo, ele é uma das coisas que mais consome energia dentro do seu corpo. Então, se você está com o estômago muito cheio, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai dedicar muita energia para digerir a comida, o que vai tirar a energia da reparação, do sono mesmo, para você descansar, para você reparar, para você criar as memórias. Tá? Então, para a comida, você tem que prestar atenção que o Matt Walker, que é o cara mais famoso do mundo hoje, cientista do sono, ele escreveu um livro chamado Why We Sleep, né, Por que a gente dorme, e ele recomenda aí 1h30 pelo menos
de uma comida não tão pesada antes do sono, tá? Eu hoje descobri assim que é bacana para mim comer o meu carboidrato, a maior parte dos meus carboidratos, de noite. Por mais estranho que para algumas pessoas possa parecer isso, eu como os carboidratos de noite, porque de meio-dia eu quero poder trabalhar depois do almoço, então se eu ficar muito pesado eu não vou conseguir trabalhar, vou sentir sono, porque tá digerindo a comida. Eu tô indo para o parasimpático e para trabalhar eu preciso do simpático. Então, para não prejudicar o seu sono, pelo menos 1h30 você come antes de dormir. De preferência de 3 horas. Se você quer otimizar pra caramba, 2 a 3 horas antes você come para não deixar a comida, a digestão, roubar energia do seu sono e você tem menos qualidade de sono, menos sono profundo e acordar mais cansado depois, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é luz. A luz é o meio que todo mundo fala, só que tem outros aspectos que provavelmente você nunca ouviu falar. Todo mundo fala, né, a luz azul, que a luz ela diminui a produção de melatonina, que a gente sabe que é necessária para que a gente durma. E realmente a luz das telas, que a gente prejudica muito o nosso sono. Mas vamos começar pelo começo, que é quando a gente acorda. Então o Andrew Huberman, que é um neurocientista mais famoso do mundo hoje, ele estuda muito a parte da visão. E ele descobriu que ao acordar na primeira meia hora é ideal que a gente pegue 10 minutos de luz solar nos nossos olhos, sem vidro, sem óculos, sem nada, não exatamente olhando para o sol, mas olhando para o horizonte, para algum momento em que pegue a luz solar diretamente nos nossos olhos. Por 10 minutos, tá? Por quê? Porque isso vai regular o seu ciclo circadiano, fazer com que o cortisol, que é um hormônio que a gente acha que é um hormônio muito ruim, né, para o estresse e tudo mais, a gente conhece, mas na verdade o cortisol é necessário, ele é liberado a cada 24 horas, queira você ou não, e o ideal é que você pegue essa luz solar para que o ciclo, ele libere o cortisol de manhã, logo perto de quando você acorda, ali liberar esse cortisol para que você possa ter essa energia que o cortisol dá, tá? Então, a luz, o principal dela, para mim, na minha opinião, é você pegar essa luz solar logo cedo de manhã, na sua retina, 10 minutos, não olhando para o sol exatamente, mas se você só sair para fora, você já está pegando luz solar, né? Isso vai ajudar a liberar o cortisol na hora certa, porque imagina que o cortisol ele é liberado no final da tarde para você, aí você realmente vai ter problema no sono depois, tá? Então, você regulando essa parte da luz de manhã e de noite, pouca luz pode causar uma disrupção no seu sono de verdade, uma disrupção na sua melatonina. Então, de preferência, fazer 1h30 antes de você ir dormir, você pegar um livro, né? Você fazer alguma coisa que não envolve muita luz, já ir deixando as luzes baixas no seu ambiente para dormir, tá? E isso vai ajudar com que você consiga liberar a melatonina, e os estudos dizem que a gente pode prejudicar até 85% da liberação de melatonina se a gente tiver muita luz perto da hora de dormir, tá? Então, a luz é um componente essencial, tanto de manhã quanto à noite, tá? Então, de manhã você quer muita luz para que o ciclo circadiano ele realmente esteja otimizado, e de noite a gente quer muito pouca luz, que pouca luz já pode causar uma disrupção na sua melatonina. Combinado? Beleza! Número 3, cafeína e álcool, tá? Eu comecei a notar que nos dias em que eu tenho um Apple Watch que mede o meu sono, né? Há muitos anos eu uso, pelo menos aí uns 6, 7 anos eu uso para medir o meu sono, que é a principal atividade que eu faço com o relógio, não uso mais para muita coisa, a não ser a respiração também. Mas eu entendi que o álcool estava causando uma disrupção no meu sono. Então, os dias que eu bebia um vinhozinho, uma cerveja, eu dormia pior, acordava mais cansado, né? E eu comecei a entender, e o Dr. Matt Walker ele fala também, que o álcool, mesmo que você não acorde de madrugada, as pessoas acham, não, vou tomar um vinhozinho para dormir, para relaxar. Essa é o maior mito que existe, porque o álcool, ele causa essa disrupção no seu sono profundo, como a gente viu ali nas zonas cerebrais,
e faz com que você, por mais que você não acorde durante a noite, você não chega num sono de alta qualidade, tá? Num sono profundo. Então o álcool, assim, quanto mais perto de dormir, pior, né? Mas você tomando ele no dia vai prejudicar o seu sono, querendo você ou não. E a cafeína, há muito tempo já que eu cuido da minha cafeína, tá? Então eu procuro tomar minha cafeína toda de manhã, e assim no máximo até 1, 2 da tarde. Tá? Eu vou dormir geralmente entre 10h30 e 11 horas, e o ciclo da cafeína, ou meia-vida da cafeína que chama, é de cerca de 5 a 6 horas. Então se você tomou 100 mg de cafeína, daqui 6 horas você vai estar com cerca de 50 mg de cafeína. Então daqui 12 horas você vai estar com cerca de 25 gramas de cafeína. Então pelo menos por 12 horas a cafeína vai ficar ali atrapalhando a partir do seu sono, tá? Então a recomendação é que você evite cafeína depois da 1 ou 2 da tarde no máximo. Então eu deixo para tomar minha cafeína geralmente de manhã e no máximo um cafezinho depois do almoço e depois cessa. Eu estava falando com um colaborador meu e ele falou, não, eu tomo 3 xícaras de cafeína de manhã, que já é bastante, mas beleza, e mais 2 xícaras 5 da tarde antes de ir para a faculdade. Isso estava matando o sono dele. Ao longo do tempo, ele começou a entrar numa depressão e ele não notava por quê. Ele não tinha nada errado na vida dele. O relacionamento estava legal, o relacionamento com a família estava legal, o trabalho estava legal, mas ele estava entrando em depressão. E a gente não nota, a gente não sabe o porquê que está naquele estado, e aí a gente não relaciona com o sono, né? E a cafeína estava causando uma disrupção muito grande no sono dele. Imagina isso com semanas, meses e até anos de faculdade, né? Então realmente isso pode prejudicar demais. Então, cafeína e álcool vão causar uma disrupção no seu sono, uma baixa qualidade no seu dormir, né? Beleza? Então, número 4 é a respiração pela boca. Esse talvez seja o menos conhecido de todos pela população em geral e um dos mais prejudiciais de todos, tá? Esse aqui, assim, se fosse escolher uma coisa para você não fazer, é não respirar pela boca durante a noite. Isso pode te levar a roncar, primeira coisa, né, e até estragar o seu relacionamento, e levar você à apneia do sono, que é a pior coisa que pode existir para a sua saúde, vai diminuir a sua vida, a sua qualidade de vida demais, vida até longevidade, você vai morrer antes por ter apneia do sono, tá? Então, respirar pela boca acontece algumas coisas. A minha especialidade é respiração. Então, eu trabalho com respiração há 10 anos, então eu entendo o quanto a respiração bucal ela é prejudicial, tanto de dia quanto de noite, tá? Mas vamos falar da noite. Quando a gente está respirando pela boca, existem um gás dentro de você, que você inspira oxigênio e você transforma esse oxigênio em CO2, dióxido de carbono. Esse CO2 ele é muito necessário para que a entrega de oxigênio aconteça. Então o CO2 geralmente tem uma pressão de 40 mg de mercúrio no seu sangue, então esse é o ideal, tá? Quando ele baixa de 35, por exemplo, é o que se chama de hipocapnia. Hipocapnia faz com que a entrega do oxigênio fique prejudicada de uma forma considerada. Então assim, se você está respirando pela boca, você está baixando o seu nível de CO2 e prejudicando a entrega do oxigênio nos tecidos do seu corpo. Inclusive, você pode fazer vasoconstrição no corpo e no cérebro. Então pensa o seguinte, você respirando pela boca, você diminui a entrega de oxigênio nos tecidos e você tira sangue do cérebro e de várias partes do corpo durante a noite. Então você absolutamente não quer isso. Faz sentido? Então, como que evita a respiração bucal? Você pega uma fita chamada de micropore, aquelas fitas normais, tem na farmácia para vender R$5, e você coloca ela aqui, assim. É importante não fechar toda a boca, porque quem está acostumado a respirar pela boca faz um durante a noite, ele precisa às vezes soltar aquele ar. Então, você botar uma fita aqui, ó, bem assim, tá? Aqui já vai te ajudar a manter os músculos aqui
mais fortes e ao longo do tempo você vai fechar a boca. Com 1, 2, 3 meses, geralmente já é o bastante para a boca ficar fechada sozinha, tá? Junto com isso, é importante que você tenha noção da postura da língua. O que parece uma coisa boba, né? A postura da língua, como isso pode importar? Eu achava uma bobagem quando me falaram isso, mas realmente é importante, tá? A língua é o que tranca a passagem do ar, muitas vezes quando você tem uma apneia do sono, por exemplo. Então a língua ela precisa estar forte, os músculos da garganta precisam estar fortes e você precisa colocar ela no céu da boca, inteira no céu da boca, não a ponta, inteira no céu da boca, e é ali a postura ideal. Existe um livro, se você quiser se aprofundar, dentistas geralmente sabem muito disso, que é o livro chamado Jaws, ou seja, maxilar. Ele é escrito por pesquisadores de Stanford e eles mostram o quanto isso afeta a saúde em geral, tá? Então, a mastigação, respiração bucal e postura da língua são os 3 principais fatores aí, tá? Então, você quer ter uma postura da língua e manter a boca fechada durante o sono. O outro fator da boca que prejudica muito o seu sono é o seguinte: lembra que eu te falei do sistema nervoso? Então, a gente precisa do parasimpático para estar calmo, respirando de uma forma tranquila e dormindo com qualidade. Agora imagina que o nariz ele tem uma tonalidade no sistema nervoso parasimpática. A boca tem uma tonalidade simpática, ou seja, sobrevivência, perigo, preocupação, tem alguma coisa que pode estar acontecendo, eu posso estar correndo algum risco. Então se você está respirando pela boca, você está dando um aviso para o seu cérebro de que alguma coisa pode acontecer. Então eu tenho que ficar meio esperto. Eu não posso dormir profundamente porque eu preciso ficar meio esperto, alguma coisa pode acontecer. Você está com uma tonalidade simpática. Então é como se você tivesse apertando o freio, mas está lá apertando um pouco no acelerador também. E aí você não consegue descansar o quanto poderia. Entende? Então isso vai prejudicar muito o seu sono. Então são 3 grandes motivos aí para você não respirar pela boca durante a noite. Eu te ensinei como fazer isso porque você está inconsciente durante o sono, né? Então você tem que fechar a boca com um micropore, tá certo? A melhor marca que eu conheço é a Nextcare, que tem uma colazinha melhor, tá? Para você conseguir dormir de uma forma tranquila. O que vai ajudar também você não respirar pela boca durante a noite é você cuidar da sua respiração durante o dia. Então, não respirar pela boca durante o dia vai te ajudar a não respirar pela boca durante a noite. Então, utilize apenas o nariz para respirar. Muita gente não entende isso, que o nariz foi feito para respirar, o nariz que filtra, umedece, aquece e tem 30 funções no seu sistema. Se você não utiliza o nariz, você está prejudicando a entrega de oxigênio, você está prejudicando a entrega de sangue no cérebro. Então, como eu te falei, o nariz é essencial. A boca é para falar e para comer. O nariz serve para respirar. Combinado? Maravilha. Então, a boca, não utilizar a boca de jeito nenhum. Isso sozinho, você pode estar fazendo tudo certo, tá? Você pode literalmente estar fazendo tudo certo. Se você estiver respirando pela boca durante o sono, você nunca vai ter uma qualidade de sono como você poderia. Vamos falar de horário, tá? Eu percebi que o horário ele é importante de 2 formas. Primeiro, a hora, né? O tempo. Talvez aqui seria melhor a palavra tempo. Eu entendi que a consistência e ter um ritmo onde você vai dormir mais ou menos na mesma hora todos os dias é bem importante para que o seu ciclo circadiano ele entenda como que você dorme, como que você descansa. Então, eu gosto de ir para a cama às 10h30, 11 horas da manhã, da noite. O Dr. Matt Walker, ele fala que das 11 às 2 da manhã é o momento onde o corpo realmente descansa. É um momento do seu ciclo como ser humano onde o corpo realmente se aprofunda e consegue ter aquele sono profundo. Então se você vai dormir à 1 da manhã, você perdeu a janela quase. Você tem mais 1 hora de janela para um sono profundo, entende? E nessas 3 horas das 11 às 2 da manhã, você pode fazer 2 ciclos de sono completos, tá? Então, essa é a outra parte da parte de tempo e horário que eu quero falar com você. Isso foi uma coisa que mudou bastante como eu levava o meu sono, que são ciclos de sono, tá? Então, se a gente começa a olhar para o nosso sono, ele tem uma duração
a cada ciclo de cerca de 90 minutos. Pode variar de ser humano para ser humano, lógico, mas é cerca de 90 minutos cada ciclo do sono, onde você vai de sono leve para REM profundo, sono leve para REM profundo. Então, o que a gente tem que entender é que, por exemplo, eu parei de olhar para quantas horas eu vou dormir e olhar para quantos ciclos de sono eu vou fazer. Então, eu entendi que é melhor, por exemplo, eu dormir 6 horas do que 7 horas ou 6 horas e meia. Porque 6 horas, teoricamente, eu vou fazer 4 ciclos de sono completos, de 90 minutos. Então é melhor eu dormir 7 horas e meia do que 8 horas. Porque eu vou fazer 5 ciclos ao invés de, depois, passado o meu ciclo, imagina, daí aqui no sono leve é onde a gente deveria acordar. Se você passa a acordar em sono pesado, por exemplo, passou meia hora, você fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui. Aí passou mais meia hora e você entrou em sono profundo. E aí o alarme toca. Aí você... Caralho, parece que quanto mais eu durmo, mais cansado eu fico. Essa sensação, muitas vezes eu percebi que ela era causada porque eu estava acordando no meio de um sonho. Eu estava acordando de sono profundo, porque o alarme tocava lá. Então existem os Smart Alarms. Os Smart Alarms, eles têm geralmente uma janela de 30 minutos para te acordar em sono leve. Então o relógio, o celular, eles percebem quando você está entrando em sono leve e, ao invés de esperar mais meia hora e completar as 8 horas, por exemplo, de sono, ele te acorda em 7 horas e meia, porque aqui onde você estava em sono leve, você desperta de uma forma muito mais revigorante, natural e leve, muito mais fácil de acordar, tá? Então, às vezes, quando tá difícil de acordar, você quer voltar a dormir, é porque você acabou acordando no ciclo de sono errado, tá bom? Então, ao invés de pensar em você ter essa parte de vou dormir 8 horas, pense em quantos ciclos de sono eu posso fazer. Então, por exemplo, às vezes eu tenho, digamos, tu vai pegar um voo, eu tenho 5 horas, porque eu dormi meio tarde, porque tá uma bagunça, eu preciso acordar 4 da manhã, eu tô indo dormir às 11 da noite, eu já penso, não, vou fazer 3 ciclos de sono, 1h30, 3 horas, 4 horas e meia de sono, tá? Então, é importante você entender isso mudou completamente a minha rotina de sono, como eu pensava sobre o sono e como eu botava os meus alarmes para dormir. Agora, uma coisa que eu não sabia, que é a parte da temperatura. Então, o corpo, ele precisa, para dormir, baixar a temperatura corporal em 1 a 2 graus, tá? Então, é bacana que você tenha um ambiente fresco para dormir e não se coloque um monte de cobertas, muitas vezes para dormir, tá? Claro que tem uns momentos que estão muito frio e tudo mais, mas o corpo precisa de um frescor, ele precisa baixar a temperatura corporal para conseguir dormir com qualidade. Então, um banho morno, não frio, mas um banho morno ajuda já a baixar essa temperatura. Então, pense nisso, pense em deixar o seu ambiente, de repente, com um ar-condicionado, no meio você pode desligar, mas deixar a temperatura baixa do quarto onde você vai dormir, para que você não tenha um problema do corpo estar muito aquecido e aí dificulta você pegar no sono e conseguir ter um sono de alta qualidade. E o último é a respiração em si. E foi isso que se descobriu em 2014, que a gente pode influenciar o nosso sistema nervoso do simpático para o parasimpático apenas utilizando a respiração. Então é o seguinte, o que a gente precisa entender? A gente já falou que a respiração precisa ser nasal, certo? Isso a gente já entendeu. Agora, você, e muitas vezes aconteceu comigo, de botar a cabeça no travesseiro e não conseguir parar de pensar. E aí eu comecei a desenvolver essa estratégia de quando eu deito assim, eu gosto de começar a dormir de barriga para cima para depois virar de lado, tá? Eu começo a mudar o lado do meu sistema nervoso. Então, geralmente, o sistema nervoso ele tá meio ativo, né? Quando a gente vai dormir, principalmente no mundo acelerado que a gente vive hoje. E aí eu entendi que se eu começar
a utilizar a minha respiração nasal, diafragmática e uma exalação longa e lenta é o que baixa a frequência cardíaca e muda o sistema nervoso de lugar. Então presta atenção, você focar na expiração mais longa e mais lenta faz com que você mude o lado do sistema nervoso e você consiga pegar no sono e dormir com mais qualidade. Então o que eu faço? Se eu tento, por exemplo, ficar só respirando, eu já vi, minha mente é muito acelerada, né? Eu não cheguei a mencionar isso pra você, mas minha mente é muito hiperativa. Primeira vez que me falaram pra meditar, eu falei, cara, tu é louco, minha mente é muito hiperativa, eu não consigo meditar. E eu não conseguia dormir também, porque minha mente ficava sempre pensando. E aí eu desenvolvi uma estratégia que utiliza uma parte mental e a parte da respiração, tá? Porque se eu utilizo só a respiração, eu demoro muito para dormir porque minha mente fica pensando em um monte de coisa. Então eu utilizo as duas coisas juntas, que é o quê? Eu conto até 4 na inspiração, então... E até 8 na expiração. Só pelo nariz. Então eu vou contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Cara, daí assim, 3 minutos, 5 minutos eu tô dormindo, tá? Isso que eu tô te falando é cientificamente comprovado. Você vai fazer uma exalação que é o dobro da inspiração. Se você não consegue soltar por 8, solta por 6 que seja, entende? Ou inspira por 3, solta por 6, inspira por 2, solta por 4. O importante é que a exalação seja maior do que a inspiração, para você estar enviando voluntariamente, de forma consciente, você está direcionando o seu sistema nervoso para o lado do sono, para o lado parasimpático dele. Então, isso, assim, é a minha principal estratégia para dormir, é essa. Então, tipo, de todas elas, eu mantenho a boca fechada e utilizo da respiração nasal longa e lenta para conseguir pegar no sono rápido e me manter em alta qualidade de sono durante a noite. Então, é isso. Esse é o meu... são as formas que eu descobri de como otimizar o meu sono. É o que mais funcionou para mim. Eu espero que isso te clareie muito mais como você pode dormir melhor, com mais qualidade e que você possa utilizar isso todos os dias para dormir bem, tá? Se você quiser ajuda na parte da respiração, entra lá no meu Instagram, Felipe Marx, M-A-R-X, vou deixar aqui na descrição, para você poder entender como a respiração funciona. A gente tem alguns programas de respiração também, mas assim, utilize isso, esses 7 componentes para você dormir melhor. Eu tenho certeza que a qualidade da sua vida, a sua energia vai mudar demais. E aí, de repente, se você está enfrentando depressão, se você está enfrentando ansiedade, muito estresse, isso aqui, o sono de alta qualidade, você vai ver que em menos de uma semana você já vai baixar aqueles sintomas do que for que você tenha, porque o sono é primordial que seja de alta qualidade, senão o corpo não consegue funcionar direito. Então eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Compartilhe ele com alguém que te reclama, alguém que fala que não dorme direito. Pega esse link e manda no WhatsApp da pessoa, porque você vai estar ajudando ela e ela depois vai te agradecer. No mais, estamos juntos, conta comigo e a gente se vê.